pessoal, Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E hoje eu tô num lugar especial que eu venho sempre, todo mundo me pergunta, né? Porque eu procurei a Regiane, que é minha dentista, amiga, é companheira de Geração do Bem, gente. Ela tá sempre com a gente aqui no programa, porque eu tenho muita dificuldade. E nessa dificuldade, ela falou assim, Lê, nós vamos fazer um programa sim, sobre o sono, sobre o ronco, porque, gente, não é dificuldade com o meu marido, tá? É comigo mesmo, né? E aí ela falou assim, tem uma dentista amiga minha que você precisava conhecer, doutora Edna. E ela tá aqui em Ribeirão para dar um curso. Eu falei assim, não, nós temos que conseguir uma entrevista com a doutora Edna, né, Rê? É verdade. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para falar sobre mais um pouquinho da odontologia de hoje. E eu conheci num curso a doutora Edna Maura e eu fiz o convite, doutora Edna Maura, nós precisamos falar com a população, mostrar para a população os benefícios que a odontologia hoje tem em relação à odontologia do sono e ronco e quais medicações também podem ser usadas. Então hoje nós temos o prazer de estar aqui com a doutora Edna Maura. Doutora, muito obrigada por esse carinho de estar aqui conosco hoje, viu? Olha, eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu acho que a nossa profissão, ela é muito mais do que a gente imagina, ela é uma missão. E a gente começa atuando nessa missão como? Informando as pessoas, levando conhecimento, partilhando o que nós podemos fazer para que nós tenhamos uma saúde, mas com qualidade. Porque a odontologia do sono, que nós vamos conversar um pouquinho, e os tratamentos que nós podemos usar na odontologia do sono, eles devolvem vida, né? Então eu sempre comento que a gente não começa pelo telhado, a gente começa pelo alicerce. E qual é o nosso alicerce? A gente cuidar do sono e da nossa alimentação. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Porque na hora que a Regiane falou, eu falei assim, mas tem alguma coisa a ver a odontologia com o sono? Porque, por exemplo, a gente às vezes acorda cansada, mesmo dormindo mais de 8 horas. A gente tem um ronco, mas não tem uma apneia. Então, tudo isso tem tudo a ver com a odontologia? Tem, porque o dentista atua em toda a face, né? E o que é o ronco? Na nossa cultura, o ronco é motivo de gozação, é motivo de deboche. Ninguém gosta de falar que ronca. No meu consultório, 90% dos pacientes que me procuram já estão dormindo em ambientes separados. Os parceiros não conseguem mais conviver. Então, por que a odontologia? Porque o que causa o ronco nada mais é do que um aviso que está entrando pouco oxigênio no nosso organismo. E o que causa, o que dificulta a entrada do oxigênio? Quando nós dormimos, nós relaxamos, a base da nossa língua empurra a úvula, que é a campainha da garganta, é conhecida popularmente como a campainha da garganta, empurra lá para trás, empurra para a parede posterior, impedindo a entrada do oxigênio. Quando entra pouco oxigênio, há uma vibração do tecido mole, das paredes da faringe, emitindo som, que é um aviso. Esse som é o ronco. E como que tá agora, já que é na área de vocês, eu sei que tem muitas ideias aí, muitas novidades surgindo, né? Tem muitas novidades, sim. Alessandra, uma das novidades que me chamou muito a atenção com a doutora Edna Maura depois desse paciente avaliado, depois desse paciente iniciado um tratamento dentro da odontologia, dentro dos nossos consultórios, existem alguns pacientes que ainda assim, dependendo do tipo de tratamento que a gente prescreve,
ele precisa de uma ajuda com uma medicação. E o que me chamou a atenção, que de certa forma é um assunto ainda que traz muitas dúvidas, uma das medicações que a gente trabalha hoje para esses pacientes é o cannabis. Então, você me falou e eu só sabia da parte medicinal para dores muscular, né? E para o autismo, eu não sabia que para o sono também. Exatamente, sabe? Hoje nós estamos vivendo um momento onde tudo isso está sendo muito divulgado, está sendo muito falado, tem muitos estudos sendo feitos e ainda agora está começando a abertura para que novas pesquisas, para que novos experimentos, para que a gente consiga ajudar melhor o nosso paciente. Na odontologia do sono, nós usamos o cannabis medicinal tanto na indução do sono quanto na manutenção do sono e para permitir que o nosso paciente entre no sono profundo, que é o sono onde a gente descansa, que é o sono reparador. Então, o cannabis é uma planta que tem ajudado milhares de pessoas em várias áreas, como você falou, tanto na medicina quanto na odontologia. Na odontologia do sono, é um tratamento complementar com os aparelhos que nós utilizamos. E o dentista, ele trata roncos leves, roncos moderados, roncos severos, apneias leves, apneias moderadas e em casos de pacientes que têm apneias severas que não se adaptam com outros tipos de tratamento, como o CPAP, que é aquele compressor de ar, aquele aparelhinho, pacientes que não se adaptam com aquele aparelhinho. Mas a gente focando na odontologia do sono, né? Não basta dormir, nós precisamos ter um sono de qualidade. Reparador, né? Um sono reparador. Para que você acorde e tenha disposição no dia seguinte, tenha ânimo de vida. Não, e você falou um negócio, doutora, que para mim é muito importante, porque a gente sempre briga e pede pro pessoal de casa a qualidade de vida. Prestem atenção na qualidade de vida. Não adianta eu falar só de saúde mental e de qualidade de vida se eu não falar também do sono. Exatamente. Entendeu? Porque o sono é tudo. Se eu não dormir, gente, o tanto certo, eu não sou ninguém, sabe? Eu brinco, eu falo assim, que depois do almoço eu adoro dar aquela descansadinha de meia hora que seja. Tem gente que fala assim, onde já se viu vai descansar meia hora depois do almoço? Sim, gente, depois do almoço eu brinco que eu estou em reunião, meia hora eu tenho que dar uma descansada. E essa pausa é muito importante, sabe? Em outras culturas tem hábito até de ter esse soninho após o almoço. Sim, na Itália eles fecham o comércio, né? Na Europa é um momento de descanso. Exato. Acho que o corpo pede. O corpo pede. Não comer rápido e já sair, não, isso daí não, gente. Não, e outra coisa que o cannabis medicinal traz para o sono, ele te traz para o seu momento presente, sabe? Porque nós nos preocupamos muito com o lembramos o tempo todo do passado, nos preocupamos muito com o futuro e nem sempre estamos presentes no momento presente. Porque qual é a principal função no nosso organismo? A ação, né? Qual que é a ação do cannabis medicinal? Ele provoca uma homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio do nosso corpo, equilíbrio das funções. Então, nós precisamos do sono para mantermos o nosso sistema imunológico, principalmente depois de uma pandemia. Nós estamos vivendo esse reflexo pós-pandemia, ainda em alguns lugares ainda está tendo muitos casos, né, do Covid. Então nós precisamos nos preocupar muito com a nossa imunidade. Quem não dorme bem, ele tem uma queda de 70% na sua imunidade. Quem não dorme bem tem alteração de humor, uma hora está muito excitado, outra hora está depressivo. Casos de depressão por não dormir bem, problemas cardiológicos,
aumenta a incidência do diabetes, diminuição da libido. Eu tenho muita procura no paciente de pessoas que não dormem bem e pelo fato de não dormirem bem, tem uma diminuição da libido, uma falta de desejo. Então, olha como altera a qualidade de vida das pessoas. Dormir é fundamental, mas não basta dormir, é importante dormir e passar por todas as fases do sono, é o que nós chamamos de um sono de qualidade, né? E doutora, tem muito preconceito do uso da cannabis, né? Porque é o seguinte, eu sei que usam como droga, mas ao mesmo tempo é uma planta, né? E tem várias plantas medicinais, ela é uma planta medicinal. É assim, Alessandra, me permite. Claro. Existe a parte recreativa. Sim. Não é disso que nós estamos aqui reunidos, que a doutora foi convidada para a gente falar. O que a gente quer mostrar para a população é a parte medicamentosa, é a parte do uso dessa planta, do extrato dessa planta medicinal, que vai tratar o paciente para dar uma qualidade de vida. E é importante que a doutora coloque também para nós, né, doutora, a parte que hoje a parte governamental, ela está protegida. O nosso país tem uma liberação dessa medicação, do uso, inclusive de regiões no Brasil que já tem a plantação, a industrialização dessa medicação, tudo embasado em muita pesquisa científica. Doutora, como a Regiane falou, é uma planta medicinal, como outras plantas existentes, por exemplo, a arnica, e a gente sabe o benefício da cannabis. E eu pergunto, por que o preconceito? Mas daqui a pouco, gente, depois do breve intervalo comercial. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da vinagre que de cara foi matando. Com a isca da vinagre nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Espeto dos bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem.
Dê vida aos seus impressos. A Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. Eu falei que o intervalo era breve. Doutora, por que esse preconceito com a cannabis medicinal? Porque ainda existe um preconceito e vocês estão totalmente legalizados, né? Porque é um medicamento, como a arnica, como várias outras plantas, né? Então, é um medicamento, mas esse preconceito agora, ele está sendo, a visão está sendo outra. Por quê? Porque o paciente, primeiro ele vai procurar um profissional. Se for problema da área médica, ele vai procurar um médico. Ele vai procurar um médico capacitado, com formação e preparado para fazer a receita adequada e acompanhar o paciente. E quando o problema é da área odontológica, na odontologia, nós usamos o cannabis medicinal para problema do sono, dores nas articulações, dores crônicas, pré e pós-operatório cirúrgico, porque ele tem um excelente efeito anti-inflamatório também. Então, caso a pessoa tenha, no caso que nós estamos conversando, né? A pessoa tem problema de ronco, apneia do sono, esse paciente vai procurar o dentista capacitado, preparado para fazer uma consulta, uma anamnese correta, indicar o melhor medicamento, a melhor concentração e a melhor maneira de tomar esse medicamento. Um detalhe muito importante, quando vamos procurar um profissional para fazer o tratamento com cannabis medicinal, nós não podemos pensar nos medicamentos convencionais, porque é um tratamento individualizado. As associações têm autorização legal para o plantio, tem o laboratório para fazer o medicamento. Esse laboratório normalmente pega esse medicamento, leva até uma universidade para fazer um controle de qualidade desse medicamento, para que depois esse medicamento possa chegar até o paciente. Então tem todo um caminho a percorrer. E nós estamos aqui para isso, para esclarecer, para tirar as dúvidas e para mostrar que o cannabis medicinal é tratamento, é para procurar cura e totalmente diferente do uso recreativo. A gente não está em questão isso, né? Eu acho que o que é importante a gente mostrar para a população é esse preconceito no uso medicinal. Isso que dói, né? Porque por mais preconceito que a pessoa tenha no uso recreativo, se for importante na parte medicinal, gente, a gente tem que dar um crédito, né? A gente tem que informar as pessoas. Não, vamos falar assim de uma maneira bem clara, não tem nada a ver o cannabis medicinal para uso medicinal com o cannabis usado de maneira recreativa. É um medicamento, é extraído da planta. Essa planta, ela tem as moléculas dos fitocannabinoides, que são das plantas, tem uma semelhança com os endocannabinoides que o nosso corpo produz. Isso é muito fantástico, a natureza ela é incrível. Então, à medida que nós temos conhecimento e à medida que nós sabemos que essa planta é usada como remédio, o nosso olhar muda. Sim, é usada como remédio para doenças, né? Doenças musculares, inclusive para crianças. Tem pesquisas aí com crianças com autismo, né? Nossa, sendo usado. Exatamente, na área médica. Para o Alzheimer, para o Parkinson, esquizofrenia, pessoas com problemas psiquiátricos, então doenças crônicas. Olha, é uma imensidade de doenças que nós podemos tratar. Aí já é na área médica, mas na odontologia também nós podemos ajudar muito o nosso paciente. Nossa, só de não ter dor. E o interessante, Alessandra, que eu chamei a doutora para vir até aqui bater esse papo com a gente,
de informar sobre a medicação, mostrar que as pessoas, como ela disse, têm que procurar um profissional responsável que seja adequado. Voltando para o sono, não quero que fique taxado que só essa medicação que vai trabalhar o sono ou que vai fazer o bem. Ter todo Existem outros tratamentos. Inclusive, né, doutora, existem outras formas da gente fazer um sono gostoso. Não tem isso? Eu acho que é um conjunto, não é? O tratamento não envolve só a medicação, envolve outros procedimentos. Envolve, porque o tratamento para o ronco e a apneia, além dele ser multidisciplinar, ele envolve também o comportamento. A pessoa, quando vai tratar o sono, ela vai tratar dela, ela vai olhar com amorosidade para si e ela vai ter algumas atitudes muito importantes. Então, quais são elas? Olha, o ideal é termos um horário fixo para deitar e para acordar, regular, jantarmos até 4 horas antes de deitar, depois, se tiver fome, ter uma refeiçãozinha leve, uma fruta. É a ceia que todo mundo fala, né, que os antigos. Isso. E existem, eu vou dar uma dica muito interessante, sabe? Nós, da odontologia do sono, nós sugerimos para que o nosso paciente faça uso dessa cinta. Essa cinta faz parte da higiene do sono. Agora, Alessandra, vamos demonstrar em você como que é. Essa cinta, ela tem uma bolinha aqui atrás e o paciente, ele fecha a cinta, ela não machuca, vira um pouquinho, Alessandra, olha, ela não traz nenhum desconforto. E aqui atrás, ó, bem no meio da coluna, essa bolinha tem a finalidade de não deixar o paciente dormir em decúbito dorsal, de barriga para cima. Por quê? De barriga para cima, nós temos uma tendência a roncar mais e a fazermos apneia. Apneia são paradas respiratórias. Então, para a gente ter uma noite de sono melhor, nós sugerimos, pode virar, Alessandra, o uso dessa cinta. Além da cinta, é muito importante a gente usar o tapa-olho caso o nosso quarto não seja totalmente escuro. Por quê? Porque nós produzimos a melatonina. O nosso corpo vai produzir esse hormônio, que é o hormônio importante para o sono, tanto na indução quanto manutenção do sono, somente quando for noite. Então ele entende que pra gente, nosso corpo é muito sábio, ele entende que sendo noite, ele vai produzir esse hormônio que vai dar condições para que a gente entre no sono e tenha um sono de qualidade. Então é muito importante também fazer o uso, faz parte da higiene do sono, o tapa-olho e a cinta que permite com que nós possamos dormir de lado, que é a melhor posição para termos uma noite com sono de qualidade. Ô, doutora, e a gente sabe que as pessoas que roncam, e eu sou uma delas, as pessoas que roncam, geralmente quando tá de barriga para cima, engasga com o próprio ronco, né? Quantas vezes eu já acordei assim, gente? Então, e esse engasgar, muitas vezes é a apneia. São paradas respiratórias. Então, é muito importante. É muito importante procurar o profissional, é muito importante fazer o tratamento, porque ronco é uma doença crônica e progressiva, mas é uma doença que tem tratamento. Então eu convido todos vocês, fiquem atentos, prestem atenção. Como é que está a sua noite de sono? Você tem dormido bem? Procure um profissional da área e cuide, porque o sono é vida. E vocês ouviram um despertadorzinho? Eu fiz de propósito, tá, gente? Porque quando ele toca, geralmente todo mundo... E quando a gente dorme gostoso, ele toca, a gente já desliga, né? O seu reloginho biológico faz com que você acorde junto com o despertador. Não, doutora Edna, a senhora conseguiu mais uma paciente. Porque isso não é que me encanta só em poder ajudar todo mundo. É o bem-estar também meu. Sim. Não é só... Eu acho que a maioria da população ronca. A maioria ronca.
A maioria ronca. Nós roncamos por características genéticas, nós roncamos por obesidade, piora o ronco, nós roncamos quando temos alguma doença e principalmente nós não podemos descuidar como é que está a nossa respiração nasal. Com esse tempo seco, há um ressecamento das vias aéreas e a gente acaba respirando mais pela boca, ressecando também a boca e acabamos roncando mais. Então é muito importante nesse período de seca, para a gente dormir melhor, ou colocar uma vasilha com água no ambiente que a gente vai dormir, ou quem preferir pode usar um umidificador. Mas eu acho que a vasilha com água e o pano molhado na janela, eu acho que ainda é o melhor do que esse umidificador. Porque se você colocar um pano úmido na janela, no outro dia ele vai estar seco. Seco, entendeu? Isso são coisas antigas e que fazem muita diferença. Eu gosto muito, só para complementar, de usar muito os óleos essenciais. Eu também. Trabalho muito com óleos essenciais. Eu também. E até a lavanda eu passo. A lavanda olha, 2 gotinhas na fronha para dormir. A lavanda é uma indutora e mantenedora do sono. Ou fazer ingestão do chá de lavanda. Pega 4 florzinhas, ferve a água, coloca 4 florzinhas, depois você faz a ingestão do chá. Nossa, é excelente. Muito bom. Eu vou tomar. Então nós temos muito que conversar. Doutora Edna, eu espero a senhora em Ribeirão mais vezes para contar pra gente. Senão, se for o caso, eu vou até lá no consultório para saber mais. Porque, como eu disse, a senhora arrumou uma paciente, além de amiga, eu quero sempre aqui no programa. Nossa, eu fiquei muito feliz de poder dividir com todo mundo aqui de Ribeirão Preto e toda a audiência fora também, né? É muito importante a gente dividir, partilhar informações, porque quando temos informações, temos conhecimento, a gente começa a ter um olhar diferente pra gente, pro nosso ronco, pro nosso sono. Então é muito importante fazermos esse tratamento, estarmos atentos a tudo isso. Muito obrigada pelo carinho e eu espero mais. Eu que agradeço, muito obrigada. Rê, mais uma vez eu não tenho nem como te agradecer tanta informação boa que você passa pra gente. Sempre. Eu queria agradecer você, essa oportunidade da gente estar sempre informando as suas amigas, os ribeirão pretanos, toda a nossa população. Queria agradecer imensamente o carinho da doutora Edna Maura comigo, com a gente aqui, para vir até Ribeirão, para poder falar sobre isso. E eu queria deixar um convite aqui, já gravado, registrado, convidando a doutora Edna para a gente falar só sobre sono. Que papo delicioso, não só delicioso como informativo. Gente, eu quero mais com as duas, tá? E vocês vão ter mais informações sobre o sono com a doutora Regiane e com a doutora Edna Maura, mas num próximo programa. E chegamos ao final, né? Fiquem com Deus e até a semana que vem.